Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de uma figura maravilhosa, que todos nós, temos certeza, conhecemos. Dr. Bezerra de Menezes e a missão dos espíritas. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Solonópolis, no estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831. Desencarnou no Rio de Janeiro no dia 11 de abril de 1900. No ano de 1838, ele entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde, em 10 meses apenas, preparou-se suficientemente até onde dava os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase da sua educação. Muito cedo, revelou a sua fulgurante inteligência, pois aos 11 anos de idade iniciava o curso de Humanidade e aos 13 conhecia tão bem o latim que ele próprio o ministrava aos seus companheiros, substituindo o professor da classe nos seus impedimentos. Seu pai era um homem relativamente abastado, porém, por efeito do seu bom coração, comprometeu a sua fortuna, dando abonos de favor a parentes, amigos, que o procuravam a fim de explorarem os seus sentimentos de caridade. Percebendo, então, que seus débitos igualavam aos seus haveres, procurou os credores e lhes fez uma proposta: entregar sua fazenda de criação e tudo mais que fosse suficiente para integralizar a dívida que ele tinha. Os seus credores recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse quando e como pudesse. O honrado cidadão insistiu, mas não conseguindo demover os credores, decidiu-se a tornar um mero administrador do que fora a sua fortuna, retirando apenas o que fosse necessário para a manutenção da sua família, que passou da abundância às privações. Foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes, formulando os mais veementes votos de orientar-se pelo caráter íntegro do seu pai e com uma minguada quantia que seus parentes lhe deram, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que a sua vocação lhe inspirava, a medicina. Ingressou em novembro de 1852 como praticante interno no Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E em 1858 concorreu a uma vaga de tenente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina. Nesse mesmo ano, o mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército, fê-lo nomear seu assistente, com o posto de cirurgião-tenente. Eleito vereador municipal pelo Partido Liberal em 1861, teve a sua eleição impugnada pelo chefe conservador Adoc Lobo, sob a alegação de ser um médico militar. Com o objetivo de servir ao seu partido, que necessitava dele para ter uma maioria na Câmara, resolveu afastar-se do Exército. E em 1867 ele foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado numa lista tríplice para uma cadeira no Senado. Quando político, levantaram-se contra ele, a exemplo do que sucede com todos os políticos honestos, rudes campanhas de injúria, cobrindo o seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza da sua alma deu-a quando deliberou abandonar a vida pública e a dedicar-se aos pobres, repartindo com os necessitados o pouco que ele possuía.
Corria sempre ao casebre do pobre, onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto da sua palavra de bondade, o recurso da sua profissão de médico e o auxílio da sua bolsa minguada e generosa. Afastado interinamente da atividade política, ele dedicou-se a empreendimentos empresariais. Criou a Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, na então província do Rio de Janeiro. Posteriormente, empenhou-se na construção da Via Férrea de Santo Antônio de Pádua, pretendendo levá-la até o Rio Doce, desejo que não conseguiu realizar. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica que, em 1872, abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel. E, em 1875, foi presidente da Companhia Civil Carril de São Cristóvão. Voltando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no ano de 1880. Quando o Dr. Carlos Travassos empreendeu a tradução do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele ofereceu um exemplar com dedicatória a Bezerra de Menezes. E Bezerra começou a ler esse Livro dos Espíritos no bonde quando ele fazia o caminho do seu consultório até a sua casa, ou vice-versa. E no dia 16 de agosto de 1886, com um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade, que enchia o salão de honra da velha guarda, ouviu em silêncio, emocionado, atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que proclamava aos 4 ventos a sua adesão ao Espiritismo. Ele dizia: tudo que eu li nesse livro é tudo que eu faço, parece até que eu estou revivendo isso e que não é novidade para mim. Por isso eu vou aderir ao Espiritismo. E ele era um autêntico religioso, no mais alto sentido. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo assinado em janeiro de 1887, foi posta a serviço do aspecto religioso do Espiritismo. Demonstrada a sua capacidade literária no terreno filosófico, quer pelas réplicas, quer pelos estudos doutrinários, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu Bezerra de Menezes de escrever aos domingos no jornal O País, tradicional órgão da imprensa brasileira, dirigido na época por Quintino Bocaiúva. Uma série de artigos sob o título Espiritismo, Estudos Filosóficos, ou os artigos de Max, que era assim seu pseudônimo, Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita do Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente, de 1886 a 1893. Bezerra de Menezes tinha o encargo de médico como verdadeiro sacerdócio. E ele dizia, prestem atenção, olha o conceito de Bezerra sobre ser um médico. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, ou mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita. Ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gestos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro
o anjo da caridade que lhes veio fazer uma visita. E lhe trazia a única espórtula, quer dizer, a única esperança que podia saciar a sede da riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vais e vens da vida. No ano de 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo no Brasil. E os que dirigiam os núcleos espíritas do Rio de Janeiro sentiam a necessidade de uma união mais estreita e indestrutível. Os centros espíritas, onde se ministrava a doutrina, trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia sua atividade em um determinado setor, despreocupado de conhecer as atividades dos demais. Esse estado de coisas levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira. Nessa época, já existiam muitas sociedades espíritas, porém, as únicas que mantinham a hegemonia eram 4. A Acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, logo surgiram entre elas vivas rivalidades e discórdias. E sob os auspícios de Bezerra de Menezes, e acatando as importantes instruções dadas por Allan Kardec através do médium Frederico Júnior, foi fundado o famoso Centro Espírita. Porém, nem por isso deixava Bezerra de Menezes de dar a sua cooperação a todas as outras instituições. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu. Bezerra de Menezes se viu desamparado de seus companheiros, chegando a ser o único frequentador do centro. A cisão era profunda entre os espíritas, que se dividiam em místicos e científicos. Espíritas que acreditavam e aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso e aqueles que o aceitavam apenas pelo lado filosófico e científico. Em 1893, a convulsão provocada no país pela revolta da Armada provocou o fechamento de todas as sociedades espíritas, ou não. E no Natal do mesmo ano, Bezerra encerra a série de artigos Espiritismo e Estudos Filosóficos que vinha publicando no país. O nome é O País. Em 1894, o ambiente demonstrou tendências de melhora e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar a família espírita. Infatigável batalhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ele ocupou até o dia 11 de abril de 1900, quando desencarnou, vítima de violento ataque de congestão cerebral. Devido ao seu espírito caridoso e prestativo, Bezerra de Menezes mereceu o cognome de um médico dos pobres. Bezerra atendia aqueles que tinham dinheiro, que não tinham. Deixou para nós exemplos de quando ele também chegou ao ponto de vender o seu anel de médico para dar o dinheiro para uma pessoa que foi lá, queria uma receita e não tinha dinheiro. Certa vez ele também não tinha o dinheiro e a pessoa também não tinha o dinheiro. E aí ele pegou a receita que ele fez, rezou, picou tudo em pedacinho, dobrou e disse para ela, tome como se fosse comprimidos, até o último. E depois a pessoa foi lá e disse que tinha sido curada. Olha a bondade desse homem. Uma outra história também, sua filha estava doente, uma das suas filhas, e ele passara a noite toda acordada com a criança, com uma febre muito alta, medicando, cuidando dela, e o dia inteiro, esquecendo de almoçar, esquecendo de ter a sua vida. Mas quando chegou lá pelas 4h pouco da tarde, a menina começou a melhorar, já não tinha mais febre, já estava bem melhor, já começou até
a tomar uma sopinha. E aí Bezerra foi, tomou seu banho, se aprontou e disse para a esposa: agora eu estou indo para o centro espírita. A esposa olhou para ele sério e falou: como você vai para o centro espírita? Nossa filha está doente. Ele falou: estava doente. Ela já está melhor e vai ficar melhor ainda, porque eu acredito, primeiro, na medicina que resolveu o problema dela e agora na espiritualidade que vai cuidar para a cura dela. Mas eu vou ao centro espírita para dar o apoio, o fortalecimento da fé, a palavra de consolo para aqueles que são doentes da alma e precisam tanto de mim também. E saiu. A esposa ficou indignada, mas depois entendeu. Bezerra era assim. E depois que Bezerra desencarnou, ele estando trabalhando no plano espiritual, um dia, recebeu a visita de Celina, que é um espírito de luz, assistente de Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus. E quando Celina estava com ele ficou emocionado. Nossa, Celina, você aqui, eu não me sinto capaz de estar à sua frente. Celina falou: eu vim amando de Maria de Nazaré. Ele falou: e o que a nossa mãe quer? E ela disse: ela veio te convidar para que você possa fazer parte das hostes espirituais mais altas do nosso plano, porque você assim o fez por merecer. Bezerra ficou com os olhos cheios de lágrimas, as lágrimas escorriam pelo seu olho, e ele disse para Celina: estou muito emocionado, é uma grande honra para mim, mas diga a nossa querida Maria de Nazaré que eu não poderei aceitar, porque dentro de mim, no meu coração, ele diz que enquanto tiver uma pessoa sofrendo na terra, eu ali estarei para consolar, para levar o remédio, seja do corpo ou da alma. E ele está presente nisso tudo. Quantos de nós já não pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes que pudesse nos ajudar numa cirurgia, num caso de um familiar nosso, e ele ali presente, porque ele é o venerável da fraternidade dos humildes. E ele coloca a sua fraternidade sempre para cuidar de todo aquele que sofre materialmente e espiritualmente. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Que o Senhor tenha cada vez mais luz. E nós vamos falar sobre a missão dos espíritas para entender Bezerra de Menezes e tantos outros que se dedicaram em amor com as suas próprias vidas aos outros, ao próximo. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Está lá essa passagem em Mateus, no capítulo 20, no versículo 16. No século passado, decorridos mais de 1.800 anos, após ter vivido na terra como discípulo de Paulo de Tarso, o espírito de Erasto, em comunicado publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta se não está se ouvindo o ronco da tempestade que vem abalar os alicerces do velho mundo das iniquidades, da idolatria, do egocentrismo e das verdadeiras vaidades terrenas, implantando sobre novos fundamentos uma doutrina dinâmica, antidogmática e progressista, profundamente alicerçada sobre os evangelhos
de Jesus, e em cuja estrutura estão contidas as leis da reencarnação e do progresso incessante dos espíritos. No dia de Pentecostes, logo após a imolação de Jesus, os apóstolos se reuniram a fim de avaliarem a situação criada com a crucificação do nosso Mestre e traçarem diretrizes para que não se apagasse o facho de luz por ele trazido à terra. Sobre as suas cabeças veio como se fora língua de fogo a chama viva de um idealismo puro, o que fez com que neles desabrochasse a mediunidade comprobatória que a mensagem do Cristo deveria ser levada a todos os povos, em todos os idiomas, um atestado eloquente de que a sua doutrina redentora tinha um cunho universal. Agora, o espírito de Erasto vem dizer que a centelha viva do mesmo idealismo está, como língua de fogo, pairando sobre as cabeças dos verdadeiros espíritas, numa demonstração viva de serem eles os depositários de um legado sublime, qual seja o de levar a todos os quadrantes do mundo a boa nova do espiritismo, herdeiro nato do cristianismo redivivo. O espiritismo encerra em sua estrutura o potencial necessário para conduzir a humanidade e seus relevantes desideratos. Ele não foi revelado à Terra com o escopo de suplantar ou destruir as demais religiões, mas com a finalidade de suplantar, de ajudá-las no propósito comum de comprovar a imortalidade da alma e de fomentar uma luta sistemática contra as investidas do materialismo desintegrador. Os espíritas devem estar alertas sobre os percalços que encontrarão no caminho, quando estiverem animados do propósito de divulgar os postulados do espiritismo. Os óbices serão inúmeros, pois os sábios exigirão provas, os poderosos duvidarão, os reacionários combaterão as ideias renovadoras e apenas aqueles que Jesus chamou os pequeninos aceitarão decididamente as palavras dos pregadores. Para se dedicar à tarefa ingente de apregoar o espiritismo, é imprescindível o desprendimento, o trabalho incessante e até o sacrifício de muitas comodidades que a vida oferece. E é óbvio que nem todos se predispõem a isso. A tarefa exige suor e lágrimas. Para melhor ilustração, eis o exemplo do apóstolo Paulo, que representa o mais lídimo paradigma para aqueles que mourejam no campo da divulgação do Evangelho de Jesus. O apóstolo dos gentios, no propósito de propagar o cristianismo nascente, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez foi apedrejado e 3 vezes sofreu naufrágios. Passou por 1 noite e 1 dia no abismo. Padeceu em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos de sua nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Está lá, na sua 2ª epístola aos Coríntios. Os ceareiros espíritas devem perseverar no campo da luta, pois é inegável que muitos ficarão à margem do caminho
e outros despertarão, temerosos dos obstáculos, dos espinhos que invariavelmente encontram no decurso da caminhada. Os espíritas têm missão significativa e definida nesse mundo. O Espiritismo é a terceira revelação, ou o cumprimento da promessa de Jesus sobre o advento do Espírito de verdade. O Consolador, cuja tarefa básica é restaurar na Terra as primícias da doutrina cristã em toda a sua pureza e magnitude. O Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele deixa claro que esse mundo é uma das forças vivas e atuantes da natureza, não devendo ser encerrado nem encarado como sobrenatural, mas como uma fonte geratriz de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, relegados para o domínio de coisas fantasiosas e maravilhosas. Como muitos dos ensinos de Jesus sobre essas reações e relações se tornaram inteligíveis ou foram interpretadas em sentido diverso. O Espiritismo representa a chave para a explicação lógica e racional de todas as coisas. A missão dos espíritas consiste em algo mais do que simplesmente tentar convencer os homens pela excelência dos princípios básicos do Espiritismo. Tem por finalidade também libertar o homem do domínio das superstições e da fé cega, procurando abolir costumes e práticas